Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. O programa Curtindo São Paulo é ao vivo todas as segundas-feiras às 21 horas. flixtv.com.br. Hoje a gente tem uma entrevista exclusiva com o diretor, compositor, ator, produtor cultural, apresentador, conferista, moderador, historiador, diretor de cinema, locutor, ator e intérprete, Malcolm Forest. Boa noite. Boa noite, Suzana. Boa noite. Aqui, viu? Prazer é todo meu nessa noite friozinha de São Paulo, né? Uhum. É muito bom estar aqui curtindo São Paulo com você e com todos os nossos amigos aqui que estão online, né, assistindo a gente. Muito bom. Você fez a faculdade na Califórnia, em Los Angeles, né? Conta um pouquinho da faculdade de música. Sim. Você começou com a música. Eu desde criança que eu tinha... Eu gostava de cantar, eu percebi aqui na escola, estudei no Colégio Italiano Dante Alighieri, aqui em São Paulo, né, tradicional e tal. Eu gostava de cantar e percebia que com 10 anos de idade, eu percebi que minha voz era boa, né, eu achava. Aí depois, com 9 anos, 10 anos, aí aos 11 anos eu entrei para o ginásio e tive um professor que era uma pessoa muito conhecida, já de muita idade, lá no Colégio Dante Alighieri, o professor Calia, né? Mas ele já estava assim, com uma certa idade, e naquela época os colégios não aposentavam os professores, né? Uhum. Porque não era aquele regime novo de série T, que hoje já não é mais novo, né? Então, eles ficavam muito tempo, tinham, no Dante Alighieri tinha umas sumidades, assim, tinha o professor Orestes Rosolia, tinha algumas pessoas de grande cultura, grande conhecimento. Mas os adolescentes, eles faziam muita bagunça, né? Então, esse professor Calia, ele me deu um 0 em música um dia, por um problema de uma coisa que eu não tinha entendido, e ele ficou neurastênico com a turma, que era uma turma muito difícil, e aquilo foi para mim, ao mesmo tempo, uma tristeza, mas um desafio. E aí eu continuei estudando para fazer exatas, né, fazer engenharia ou matemática. Eu entrei na matemática da USP, certo, no vestibular, e depois na física do Mackenzie também, né? E acabei em primeiro lugar, inclusive, na física. Né? E depois eu cursei um tempinho na USP, mas era uma época muito difícil, 67, 68, né, nas universidades. Uhum. E meu pai tinha um trabalho muito bom com a Philco Ford do Brasil, empresa americana e tal, e ele conseguiu que a empresa desse uma bolsa de estudos. Então por isso que você foi para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos. Que legal. Ele queria que eu fosse, e foi muito bom porque eu aprendi, desenvolvi mais o meu inglês, já falava inglês em casa. E aí depois eu acabei mudando das exatas para música, né, e cinema. Então eu acabei me formando em música e com também uma concentração em cinema, que eu gostei. Você lançou 39 discos, né? No Brasil e em outros países também. Lancei. Conta pra gente. Então, 5 milhões de discos vendidos? Uau! Muita coisa, né? Muita coisa. Meu pai falava assim, muito, você falou agora, uau. Lembrando dele, Paul Kiger. Aliás, a gente tem um prêmio de honra ao mérito com o nome dele, depois vamos falar. Vamos falar sim. Mas então, como é que é a coisa da música, né? Então, bom, eu me dediquei a estudar música, assim, até um pouco tardiamente, porque não tive instrumento na minha infância, né? E tive esse problema com o professor aos 11 anos, que deu uma traumatizada. Mas eu me formei entre os 2% superiores de toda a universidade. Quer dizer, eu tive meu título foi Magna Cum Laude, Magna Cum Laude, uma expressão em latim que diz que é um grande louvor. Né? Então, um grande louvor. Porque eu sabe o que foi, Suzana? Eu percebi que o negócio na universidade, principalmente na universidade americana, é você sair muito bem. Assim, depois do primeiro ano e meio, que você está meio perdido aí, querendo se achar naquele contexto, que é muito importante você se sair bem. É até uma dica que eu dou para os jovens ou quem está estudando. Se você vai estudar uma coisa, se é para valer, é para valer. Então, se dedica. Então, eu comecei a estudar muito e procurando, inclusive, cursos também que me interessavam, mas que não tivesse um professor muito duro, muito difícil, que ninguém gostava. Então, me formei bem. E vim aí para o Brasil, voltei, depois de formado, fiquei um tempo ainda trabalhando nos Estados Unidos, eu trabalhei um pouco em cinema, eu fiz
uma produção de umas faixas cantando até no estúdio do Ray Charles. Foi uma experiência muito interessante. Na Olympic Boulevard, tinha com o técnico dele, acompanhei um pouco da rotina da gravadora e bolei um selo musical, uma etiqueta. Naquela época tinha as gravadoras, coisa que hoje já desapareceu praticamente. Foi o selo dourado nessa época? O selo dourado... Ou foi depois? Foi depois. Porque depois, mas é interessante você lembrar o selo dourado. Mas eu vim com a ideia de fazer uma gravadora no Brasil, porque também naquela época tinha acontecido já um fenômeno que é bem típico do Brasil, que são as trilhas das novelas, principalmente da TV Globo, né? Também SBT, Record, agora tudo isso tem, Bandeirantes, mas as novelas vendiam muito disco, né? Vendiam muito disco, teve um grande sucesso que foi a Selva de Pedra, com a música Rock and Roll Lullaby, do B.J. Thomas, com um guitarrista, Duane Eddy, que eu depois conheci, eu admiro muito, sou fã do Duane Eddy, né? Era meu ídolo, ainda é, e eu conheci também lá em Los Angeles por um amigo, um fotógrafo, Ken Whitmore, que fazia as capas de discos, morava em Santa Mônica, eram amigos nossos, o casal, Mel e Ken Whitmore. Então eu vim com a ideia de fazer um selo, porque estava estourando aqui no Brasil a música americana, o pop americano, B.J. Thomas, era a época também dos Bee Gees, dos Beatles, né? Era o auge do pop internacional do pós-guerra, né? Que seria praticamente uma sequência do rock and roll, né? E vim com a ideia de fazer o selo, fiz o selo com distribuição na CBS. Patenteou a marca, tudo. Com a marca, tudo, né? Tivemos um sucesso grande, mas o empreendimento ficou pesado porque muita burocracia, né? Eu não sou uma pessoa de gerenciar, sei fazer tudo isso, mas eu prefiro a criação, né? A música, o cinema, então aquilo, depois eu vendi tudo e parei. Mas você falou do selo dourado, é interessante que naquela época também eu cheguei em São Paulo, tinha um tio meu por afinidades, Rogério Prado Sampaio, que trabalhava no estado de São Paulo, no jornal. No jornal. E eles me convidaram, ele sabia que eu gostava música e tudo, ele me convidou. Você entrou na área de jornalismo, né? Foi nessa época que você entrou no jornalismo? Não, depois. Foi depois. Mas até eu falei que primeiro veio a gravadora, mas não sei, eu acho que primeiro... Bom, essa primeira visita à Rádio Dourado aconteceu quando eles inauguraram um estúdio novo de 16 canais, que era o pioneiro, o primeiro, o melhor de São Paulo, América do Sul, não existia isso. São 16 canais de pistas diferentes em que você grava em cada pista a música. Hoje, esses canais são ilimitados. Hoje você pode gravar em 24, 32, porque o computador permite uma ilimitada capacidade de canais e tal. Mas, na época, para você ter uma ideia, os Beatles gravavam em 3 canais, os primeiros discos. O Sgt. Pepper foi gravado em 4 canais. Entendi. E a Eldorado tinha o estado da arte, que era 16 canais, muito bonito, tudo. Então, eu comecei a juntar os elementos. Eu vi, eles tinham o estúdio maravilhoso. Tinha a Rádio Eldorado, que era uma rádio muito boa, de classe, atingia um público de elite, mas música boa e tal. E o jornal Estado de São Paulo, que era o maior jornal brasileiro. Sim. Então eu tive a ideia, vocês precisam fazer eu falei a eles, né? Vocês precisam fazer uma gravadora, aproveitar os temas, os programas que vocês já têm na rádio, por exemplo, Um Piano ao Cair da Tarde, era um programa que tinha de piano. Façam um LP, um disco com música de piano. De cada programa. Cada programa fazer um disco, né? Disco. E legal. Vocês têm um jornal que pode divulgar. A rádio vai tocar. E vocês podem vender por marketing direto, inclusive. Bom, eles gostaram da ideia e acabaram fazendo isso. E o Selo Dourado teve uma trajetória boa no Brasil, inclusive resgatando muita música, lançando gente nova. Então faz parte da nossa história também. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha nas nossas fotos, tem muita coisa para contar. Vamos lá. Então, aqui foi uma transmissão deve ter sido do Oscar, que eu estou ali com o Rubens Evaldo Filho, né, com a Babi, né, que está no meu Facebook também, a colega Maria Clara, depois de uma transmissão pelo SBT, de um dos 6 Oscars que eu fiz lá
como intérprete. Aí já não é bem música, mas usa-se muito a voz, né? Tem que usar a voz com qualidade, então, e um pouco de dramaturgia. Sim. Esse foi, então, o primeiro LP que eu gravei pela Som Livre, né? E saiu em 78, não, em 1980 esse disco foi lançado. Legal. E aqui Esse tem o estilo country. Esse é um CD que foi um projeto muito interessante que continua até hoje. Esse foi feito nos Estados Unidos? Foi. Ele foi gravado, a maior parte, acho que 8 músicas, 9 músicas, nós gravamos em Nashville, no Tennessee. E por isso que ele tem um pouco desse sabor country. Mas a temática é cinema, né? Muito legal. Naquela época, isso já faz bastante tempo, foi em 82 mais ou menos, estavam começando os clipes de música, o videoclipe, né? E o Laserdisc estava pegando, então eu tive a ideia de fazer um disco de música onde a temática, todas as faixas falariam de cinema, dos elementos mais importantes do cinema de entretenimento, né? Não tanto o cinema de arte ou cinema que leva uma mensagem, mas aquele cinema de entretenimento que ficou famoso por Hollywood, né? E aqui outra transmissão do Oscar, né, com o saudoso Wilker, né, Zé Wilker, uma colega do Rio, tradutora, e nós gravamos, isso foi a transmissão, acho que, não sei se 2011, um pouco antes disso, 2010, 2011, no Rio de Janeiro, né, pela Globo. Né. E Suzana, eu estava falando aqui desse projeto do Hollywood Heroes. Então eu compus as músicas todas com a temática de cinema. E por coincidência, voltamos aqui à capa desse CD. Eu fiz também essa tradução de 7 Oscars, né? Sim. Que eu estou pensando até entrar no Guinness Book. Com certeza, porque eu não sei se tem outro intérprete que fez 7 Oscars e fez também 13, 14. Latino, né? Internacional também. Todos os Grammys transmitidos no Brasil, eu fiz o Latin Grammy, né, que agora é Latin Grammy, não é mais Grammy Latino. E que esse ano nós tivemos pelo SBT. Mas, enfim, a temática era Hollywood e eu compus músicas sobre cinema. Algumas ficaram muito boas, modéstia à parte, porque eu acho que uma coisa forte que eu faço, que faço bem, é a composição. E estamos com uma ideia já há muito tempo e vamos começar a incubação de um musical Hollywood Heroes com essas músicas. Bacana. É um projeto assim projeto para se fazer. Né? Para se fazer. Eu preciso de parceiros, agentes, patrocinadores, colaboradores. Nós vamos começar a organizar isso para fazer acontecer. Quiser entrar em contato com você, pode mandar por um e-mail, né? Pode entrar por e-mail ou no Facebook, né? No Messenger. Pelo site também, é malcolmforest.com.br ou malcolmforest@gmail.com. Isso. Tem tantas coisas assim nessa trajetória, né, pra gente contar. Vamos ver mais fotos? Eu adoro acompanhar um pouquinho passo a passo. E ali em Hollywood. Ok, aí nós estamos vendo o Malcolm Forest no papel de um galã, né? Uma fantasia de um galã dos tempos dos musicais, né? Da década de 30 de Hollywood. Isso, uma foto tirada com o fundo é o Hollywood Sign, aquele famoso cartaz de Hollywood, que é uma marca registrada da cidade e do cinema e tudo mais. Então essa foto foi feita na época que a gente fez um clipe, que nós vamos ver um trechinho, né? Que faz parte do projeto Hollywood Heroes, que hoje então vai ser transformado, se Deus quiser, num musical. Olha, que né? legal. Começou como um disco, com uma ideia assim, lançamos o disco em alguns países, aqui não teve uma repercussão muito grande, mas a qualidade da música é muito boa, acho que você vai gostar de ouvir. Bom, assim, vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos. Vai passar daqui a pouquinho.
Sensacional. A gente podia mostrar um trechinho também desse filme, né? Do Frei Galvão, é. Então aí, antes da gente ver prêmio já com esse Frei filme. Galvão, antes de vermos Frei Galvão, Arquiteto da Luz, um trecho, queria explicar um pouco mais. Esse clipe, então, ele é um clipe dos anos 80, né? Nós até tivemos uma reunião das pessoas que participaram na produção, alguns, né? O Zé Roberto Abraão e alguns outros, né? A Liliane Mosca, né? Que era uma moça que era minha secretária na época, e ela depois se tornou uma apresentadora de televisão, tudo tem uma trajetória muito bonita. Mas é uma coisa dos anos 80 e é um clipe que está assim numa versão ainda meio inacabada, né? Mas ela vai fazer parte desse musical. Ele vai fazer parte desse musical Hollywood Heroes, Heróis de Hollywood, né? Tem previsão de quando vai ser lançado? Não tá, ainda você está recebendo a coisa em primeiríssima mão. Olha lá, exclusivo. Primeiríssima mão, para não dizer uma mão, né? E todos que estão curtindo São Paulo com a gente aqui, né? Estão sabendo disso, né? É verdade. Mas agora vamos falar do Frei Galvão, Arquiteto da Luz, que esse sim é um filme que está pronto, é um documentário dramatizado que conta a vida de Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro e um grande paulistano, o maior nome do Brasil, né, na verdade. E eu fiz em cumprimento de uma promessa a realização desse filme, né? E eu tentei colocar, doar todos os meus talentos que eu recebi de Deus nesse filme, porque eu faço muitas coisas nele. Você no começo lê uma lista, né? Em inglês a gente fala laundry list, né? A lista da lavanderia, tudo que vai constar, muita coisa. Mas são dons que Deus nos dá, né? Eu procuro aproveitar e botar isso para benefício de outras pessoas. É emocionante esse filme, ele já ganhou prêmios também, né? Sim, ele foi, Suzana, ele foi recebido pelo Papa Francisco, que agradeceu com uma carta muito bonita e uma bênção apostólica, né? Sim. E ele recebeu no ano passado o prêmio Magnífico, né, que é um prêmio que existe há 30 anos. A gente tem imagem desse. Acho que tem imagem do convite, né, da premiação. E ele, tá aí, ó, ele foi agraciado com esse prêmio como melhor filme sacro do ano. Você como diretor, locutor, roteirista, deve ter recebido esse prêmio com muito louvor, assim, né? Sim, eu fiquei muito feliz e coisas maravilhosas acontecem com o filme, né? Ele está também agora com uma nova trilha sonora mixada pela Dolby Systems no Brasil, num sistema chamado Atmos 7.4.1. É um sistema de som que algumas salas no mundo têm, algumas salas aqui em São Paulo também tem. Quando você vai assistir um filme em 3D, né, numa sala, um cinema bom, você tem aquele som todo em vários lugares. Bom, agora tem uma tecnologia superior a tudo isso, maravilhosa, né, em que foi aplicada no Frei Galvão, Arquiteto da Luz. Ele não está à venda ainda em Blu-ray com essa tecnologia, mas nós vamos ter logo um lançamento também. Em iTunes ou não? Como? Em iTunes dá para baixar? Ou... No iTunes, você pode comprar na Amazon Books, né, na Amazon americana, no eBay e nas Paulinas aqui no Brasil, edições Paulinas, né? Legal. Ele existe em DVD. E ele é um filme diferente. Se a pessoa entrar no seu site, sim, é possível localizar? Sim, é possível. E no Facebook também, né? Você pode abrir procurar Frei Galvão, Arquiteto da Luz, que vai ter a fanpage com mais de 100 mil seguidores, e a gente posta lá notícias do filme, e quem quiser comprar, acessar, né, pode fazer por esses canais. Né? A gente vai mostrar um pedacinho do filme, teaser. Desde criança, nós passávamos em frente ao mosteiro. Minha mãe dirigia um carro antigo, 1949. Ela me falava das irmãs carmelitas que aqui moravam. Tornei-me compositor, cantor, fui estudar música e cinema nos Estados Unidos. Gravei meu primeiro disco,
Fizemos a foto da capa em frente a este mosteiro. Naquele tempo, não sabíamos quem havia sido o arquiteto da luz. O santo é santo por causa da caridade, do amor. É isso que importa. Santo, 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 Santo. Foi neste chão brasileiro, em Guaratinguetá. Frei Galvão nasceu nessa casa em Guaratinguetá, Vale do Paraíba, uma região de devoção mariana onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida no rio Paraíba do Sul. Isso foi perto de uma localidade conhecida como Itaguaçu, que em Tupi-Guarani significa Pedra Grande. Foi aqui nessa casa que Frei Galvão aprendeu suas primeiras letras e aprendeu a rezar. E das águas do rio Paraíba, Nossa Senhora Aparecida veio para abençoar. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antônio era o quarto de 10 filhos do comerciante e capitão-mor de Guaratinguetá, Antônio Galvão de França, natural de Faro, Portugal, e de Dona Isabel Leite de Barros, descendente de Bartira e João Ramalho, tido como o primeiro casal luso-brasileiro. O menino Antônio cresceu no seio de uma família católica, na casa hoje reconstruída, que se situava na esquina das antigas ruas do Hospital e do Teatro, atualmente ruas Frei Galvão e Frei Lucas. Nesse lar, a imagem de Santana, a avó materna de Jesus, costumava reunir todas as noites à luz de velas o capitão-mor, sua mulher e seus filhos para as orações e as novenas. Narram as crônicas que, ainda criança, Antônio já sabia dar não somente atenção, mas igualmente muitas esmolas aos pobres que o procuravam. Nossa mãe, sua grande inspiração. Em 1752, com apenas 13 anos, o jovem Antônio Galvão, que queria ser um jesuíta, a exemplo do padre José de Anchieta, foi encaminhado pelos pais para o seminário de Belém, na cidade de Cachoeira, na Bahia, estado hoje popularmente conhecido como Terra da Felicidade. Ali estudaram também os irmãos Alexandre de Gusmão, o grande diplomata, e Bartolomeu de Gusmão, o inventor do balão de ar quente. O seminário de Belém era então famoso pelo alto nível de seu ensino. Todavia, devido ao iminente fechamento deste seminário pelo Marquês de Pombal, que expulsou... Sensacional, né? Esse é só um trechinho para vocês matar a curiosidade e assistirem o filme inteiro, tá bom? Bom, agora a gente tem algumas fotos contando alguns trechos, assim, alguns momentos importantes da sua trajetória, que são muitos, né? Uhum. E conta um pouco da tradução simultânea que você fez. A tradução simultânea é um outro trabalho que eu faço, né? Que há muitos anos. Eu já traduzi muitos congressos médicos, faço muito isso com a medicina, farmacêutica, tecnologia, reuniões de negócios, missões internacionais, então muito ativo. E muita televisão também, né? Como a gente já falou do Oscar, o Danilo Gentili, que quando tem muitos convidados, eu sempre sou intérprete. Yoko Ono, Bonovox para Globo, né? Já fizemos muita coisa. O Casamento Real, né? O Prince William, eu fiz para Globo Momentos News. Importantes, né? O discurso do presidente Obama, né? Também com o presidente Bill Clinton. Então, qual foi a tradução simultânea mais difícil que você achou? Assim, por emoção, por alguma coisa assim?
Tem alguns... Bom, a gente que é profissional, a gente acaba Separa. tudo, nós fazemos tudo, eu faço tudo. Né? Eu tenho algumas colegas que se emocionam, começam a chorar. Eu não chego às lágrimas, mas tem situações difíceis. Uma vez com o Rubens Evaldo Filho, no SBT, no Oscar, tinha um cineasta polonês que ia receber um prêmio, e ele viria, no roteiro estava que ele viria com um intérprete, ele iria falar em polonês e o intérprete iria traduzir, e aí o Rubens me disse assim, olha, você deixa que não precisa traduzir, o intérprete vai falar, já tem o polonês falando, o intérprete vai falar, vai traduzir para o inglês. Eu só faço os comentários em cima. Só que chegou na hora, o intérprete não veio. E passaram legendas muito rápidas assim no rodapé da tela. Né? O que ele estava falando em polonês apareceu em inglês. E aí aquilo deixou o Rubens Evaldo Filho também meio perdido, e eu vi ele fazendo sinal para mim assim, quando a gente ficava no único estúdio, vai. Bom, aí já tinha passado as legendas e o polonês, mas eu ouvi o que ele falava em polonês e peguei um pouquinho das legendas e eu pude dar sentido ao que o cineasta ele falou da época do nazismo, como a Academia de Cinema tinha sido importante para o cinema americano, o cinema de um modo geral, para mostrar o que foi aquele momento terrível na história, e nazismo, comunismo, então eu percebi e eu fui traduzindo, olha, foi assim como eu estou te falando, né? Entendi. Deu para entender, dá sentido. Então foi uma saia justa, mas com muita adrenalina, e eu gosto desses desafios. A gente vai dar uma passadinha bem rápida, então o tempo já está estourando, vamos dar uma olhada rapidinho. Vamos lá. Aqui a abertura da novela Tititi, com a Monique, né? Monique Evans, uma Mercedes 51 minha que eu tenho, né? Aí com o Cake Boss. O Cake Boss, Buddy Valastro, na produção da Endemol, né? A Batalha dos Confeiteiros Brasil, né? Do ano passado. Esse ano vai ter de novo, vamos ver, a gente deve estar lá traduzindo. Esse é um amigo muito querido que vai fazer agora 99 anos, e ele recebeu o prêmio Paul Donovan Kieger de honra ao mérito por realizações de vida, aquele prêmio que a gente precisa voltar um dia para falar do prêmio. Tem muitos assuntos. Esse é outro prêmio que você também ganhou. Sim, não, esse é o Magnífico, é o troféu Magnífico para o filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, melhor filme sacro de 2015. É uma tradução, 2009, no não, deve ter sido na Bandeirantes. Na Band, eu acho que foi Miss Universo 2009, né? 2009, Que legal. Aqui com o Danilo Gentili. Aqui com o Danilo Gentili, no SBT. E aqui cantando a música Unidos pela Paz, que é outro projeto muito bonito, do Marco da Paz, que a gente precisa um dia conversar bastante, falar disso, né? São muitas informações, né? Em 8 de dezembro de 2004, lançou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo o prêmio do seu pai, né? Que você conta um pouquinho disso pra gente. O prêmio Paul Donovan Kieger da Kieger. carreira, né? Exatamente, a gente faz uma premiação todo dia 8 de dezembro no MUBI, né? De tarde, todos estão convidados a participar. A gente faz uma homenagem a pessoas por realizações de vida, sabe? Por uma carreira, por uma dedicação à causa, pelo meio ambiente, pelo próximo, né? Então, eu convido todos a participarem, e a gente poderia até ter um programa, se você achar conveniente, a produção, né? A gente falar disso e apresentar os nomes que já foram homenageados. Em 2011, você fez uma homenagem ao Papa, né? Conta um pouquinho, João Paulo II, né? Sim, essa é uma música que eu compus, chamada Papa della Pace, né? Que faz parte, inclusive, da trilha sonora do filme Frei Galvão, Arquiteto da Luz. E é uma homenagem ao Papa João Paulo II, e ele depois foi canonizado, né? Mas eu fiquei muito emocionado quando eu estive em Roma, em maio daquele ano, e eu senti uma aura de santidade na cidade. E numa igreja em Roma me veio a inspiração dessa música, que está na abertura do filme, inclusive, Papa della Pace. Que bonito. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Deixe seus contatos para quem quiser contratar. Sim. Por futuros trabalhos ou futuras parcerias, né? Parcerias, sim. Então, a gente uma olhadinha? Vamos lá. Fique à vontade para falar do seu site. Não, eu quero agradecer a você, Suzana, maravilhoso o seu programa, a Flix TV, muito legal a gente poder falar aqui em São Paulo de coisas nossas, né, que são internacionais, porque São Paulo é
é muito top, né? Com certeza. Sem menosprezar ninguém, muito pelo contrário, mas nós temos uma grande liderança. E os meus contatos estão aí na tela, né? Tem no Facebook Malcolm Forrest, o mais fácil de encontrar, talvez, e tem também o site www.malcolmforrest.com.br. Ou também pelos telefones. E os telefones, tá lá, olha, 2952-7063, né? Aqui em São Paulo mesmo. Muito Um grande obrigada prazer, pela sua viu? presença. Foi uma honra Parabéns. recebê-lo aqui. Mais sucesso para você. Muito obrigada por ter mostrado o seu trabalho aqui com tanto carinho pro nosso do programa Curtindo São Paulo. Com muito amor, muito carinho, muito prazer. Voltarei se você me chamar a qualquer hora. Com certeza. Será uma honra novamente, viu? Tá bom, muito obrigada. obrigado. Boa semana. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa Curtindo São Paulo de hoje. Segunda-feira que vem, 21 horas na Flix TV. Beijo, até lá.